Oi gente, esse é mais um vídeo do Diário de Intercâmbio. Bom, queria agradecer a todos os acessos que eu tive no meu canal do YouTube. Gostaria de falar que estamos chegando a quase 12 mil visitas e, gente, tô adorando. Podem me adicionar no meu Facebook, Jéssica Correia Azevedo, se você tiver alguma pergunta, tal, porque eu estou tentando atualizar vocês de tudo que aconteceu para depois eu poder fazer um vídeo sobre perguntas e respostas, algumas assim. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar no Facebook, que eu tô respondendo, e todo mundo que tá me adicionando, muito obrigado. Um beijo pra todo mundo. Bom, esse vídeo a gente vai falar sobre algumas coisas assim que aconteceram depois da minha viagem de Nova York. Bom, a semana do dia 12 de julho. O que aconteceu? Assim que eu cheguei de Nova York, no mesmo dia, eu fui tentar entrar na internet, né? Como sempre. Eu sou viciada em internet. Bom, tive um problema. Eu não conseguia entrar na internet. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu pensei assim, deve ser a Natasha que deve estar trocou de senha, alguma coisa, né? Só que ela me deu a senha e não consegui o dia inteiro. E eu, como tava na garantia, o meu computador, meu notebook, eu fui até a Best Buy no outro dia pra tentar resolver. E eles descobriram, o meu notebook, pra quem não sabe, ele era da Dell, e eles descobriram que tinha um defeito no Wi-Fi. E a gente teve, então eu tive que ser obrigada a deixar o meu notebook lá, porque eles iam mandar pra Dell arrumar. Então, conclusão, fiquei sem notebook logo depois da minha viagem, eu querendo colocar vídeos que eu tinha gravado, querendo colocar minhas fotos, e eu não consegui. Mas, enfim, aconteceu isso nessa semana. Bom, essa semana também ocorreu um imenso problema. Eu tive o meu pior problema que eu tive foi com a Ayla, que foi uma coisa que me decepcionou muito em relação a tudo que eu já tinha vivido com a Ayla. Bom, o que aconteceu? Todas as vezes que algum aluno precisa viajar, alguma coisa, eles dão tipo como se fossem umas férias de uma semana, 2. Isso sempre acontece. Antes de eu ir pra Nova York, eu estava querendo uma semana de férias. Por quê? Pra eu não perder uma semana de aula, lógico. E também não perder uma semana de dinheiro. Porque você acaba pagando homestay, você acaba pagando a escola. Então fica difícil. Eu fui antes tentar conversar com a conselheira, tudo. Mas a resposta que ela me deu falou que a escola não providencia isso. A escola se não é com a escola, eles não podem fazer nada. Só que muitas pessoas que eu conhecia já fizeram isso, por que pra mim não pode? Aí eu tive uma discussão imensa com a nossa conselheira, fui tentar falar com o pessoal do outro prédio, porque a Ayla, que vocês sabem, na realidade são só 3 prédios, agora com o tanto de movimento que tem agora são 4 prédios. Bom, tentei conversar, aí eu conversei com o pessoal do outro prédio, me afirmou que eu poderia sim fazer isso. E aí, depois eu tive que conversar com a conselheira de novo e ela me avisou, você só pode fazer isso se não for alta temporada. A gente estava em alta temporada, julho e agosto é alta temporada lá, porque é o verão, né? Então, chega muitos alunos, eles falaram que se eu quisesse tirar férias, eles dariam, só que de um mês. Como, gente, eu vou ter uma férias de um mês, a gente vai ter gasto porque a gente tem que pagar homestay, sabe? A gente tem que pagar tudo. Então, eu tive um sério problema. Por que eu precisava? Até então eu falei, não, quer saber? Deixa pra lá, uma semana, tudo bem. Só que, como vocês sabem, eu tive um sério problema com os meus testes. Eu não conseguia passar nos meus testes. Conclusão, eu voltei, eu ainda tava no Pre-Advanced. E só que eu pensei assim, se eu passar no próximo teste, eu já mudo de sala e tudo feito. Eu ainda consigo pegar o Advanced. Mas só depois, quando eu voltei de Nova York, foi que eles me avisaram. Mesmo se eu passasse no próximo teste, como eu estava no meio do termo, que o termo, pra vocês, se vocês não sabem, é um mês. Eu tava no meio do termo, eu tinha que esperar o final do termo. Conclusão, mesmo se eu passasse, eu não podia ir pro Advanced. E eu perguntei, mas por que você não me avisou? E, pelas minhas contas, mesmo eu não ia poder passar, eu não ia conseguir chegar no Advanced. Por quê? Eu tinha só mais um teste, eu tinha só mais 2 testes.
Aí ela falou assim, você só vai conseguir pegar o Advanced se você frequentar pelo menos uma aula no novo termo. Só que no novo termo, gente, eu não ia poder. Por quê? Eu iria embora no sábado e o novo termo começaria no dia 8 de agosto. No dia 8 de agosto, que é numa segunda-feira. Então, conclusão, mesmo se eu passasse pro Advanced, eu não ia conseguir pegar meu certificado porque eu não ia frequentar uma aula. Eu achei um absurdo. Simplesmente, eu discuti sim com a conselheira, tive uma séria discussão, todo mundo sabe, os meus amigos sabem, que olha, me desculpem, gente, todos os momentos que eu passei pela Ayla, que foram, nossa, ótimas, mas como vocês sabem, é a primeira vez que eu reclamo da Ayla. Eu achei um absurdo isso. Como a gente não pode, mesmo se a gente passar no teste, a gente não pode pegar o certificado. Mas enfim, aí a proposta que eles me falaram, a única coisa que eles falaram, você pode estender uma semana. Aí você só quer uma semana a mais de homestay, uma semana a mais de aula. Por quê? Eles não falam assim, você quer um dia de aula? Eu só precisava de uma aula. Não, eu tinha que estender a semana toda. Tudo bem, é pro meu conhecimento. Mas eu não podia fazer isso, porque no Brasil eu precisava fazer minha faculdade, já tinha começado as aulas. As aulas começam na primeira semana de agosto em São Paulo. Então eu precisava fazer isso. Eu tinha minha carta pra tirar, eu tinha coisas pra resolver. Então eu estava indo com o tempo certo. Os vestibulares de São Paulo já estão fervendo, assim. Então eu tava muito sem saber o que fazer. Legal, fui pra Nova York, agora perdi e não vou conseguir. Porque é uma diferença enorme, gente, um certificado Pre-Advanced e Advanced. Realmente, você pensa que não, mas realmente conta. Pra mim, pelo menos, conta. Entendeu? Então, essa semana eu fiquei pensando, avaliando o que seria melhor pra mim, o que não seria. Então, eu realmente não sabia. Eu resolvi, então, esperar o próximo teste pra ver se eu ia bem ou se eu não ia. Bom, enfim, nessa semana aconteceu isso com esse problema da Ayla. Mas essa semana também teve coisas tristes, mais coisas tristes e mais coisas boas também. Na sexta-feira, dia 15, na sexta-feira, dia 15 de julho, aconteceu a festa do meu amigo Abud. Era a festa de aniversário dele, dos meus amigos árabes, como vocês sabem. Bom, foi muito legal, a Bruna foi comigo. Foi a primeira vez que eu tinha ido. Quer dizer, eu já tinha ido na festa com o Abud. Era o mesmo pessoal, mas tipo, eu fiquei lá até o outro dia, entendeu? Então, tipo, foi a primeira festa que eu cheguei no outro dia, tipo, no Canadá. Porque em São Paulo eu faço isso, é tão normal, mas lá as coisas acabam 2 horas da manhã, então. Mas foi muito legal, a gente se divertiu muito, dançamos árabes, ensinamos samba, ensinamos funk, mas eles também ensinaram a gente a dançar a dança deles, foi muito legal, eu acho que assim, é uma troca de experiências fantástica, gente. Vá fazer intercâmbio, eu super recomendo, gente. Mas, enfim, aí chegou uma das partes ruins, assim, que eu senti muito, assim, foi no sábado, dia 16, foi o último dia que a Bruna tava no Canadá. Bom, então a gente resolveu, tipo, passar um dia juntas mesmo. A gente foi no shopping, ficou um pouco. Aí eu fui ajudar ela com as bagagens. Então a gente foi até a homestay dela autorizou eu entrar lá. Por quê? Homestays, elas não são obrigadas a aceitar visita. Realmente, não são. Só se a pessoa for muito gente, você pode trazer alguém. Mas não, eles são muito rigorosos. É como se fosse o hotel de Nova York, como vocês sabem, eles não permitem visitas. Não é a sua casa. É isso que você tem que entender, não é a sua casa. Mas enfim, a gente passou o dia inteiro juntas. E, gente, no aeroporto vocês não têm noção do que aconteceu. Elas estavam com 3 malas grandes, imensas, praticamente estourando. Estava com mais uma bolsa que é da câmera. Ela estava com mais uma malinha de rodinha, que é a bolsa de mão, né, dela. E tava com mais algumas coisas. Eu sei que ela estava com muitas coisas. E a gente, como vocês sabem, a gente só pode tá levando 2 malas com 35 quilos cada. Os brasileiros são os que levam mais peso, que podem ultrapassar mais peso, assim. E aí ela já ia pagar uma mala a mais e ela descobriu simplesmente na hora, ela estava excedendo
de todas, ela estava excedendo a dela. Então, a gente teve que abrir as malas na hora do check-in. Teve que abrir as malas, tentar colocar, né, dividir o peso. Gente, vocês não têm noção, a cena era ela pulando em cima da mala dela e eu tentando fechar. Aí ela falou, gente, esse momento merece até uma foto. Eu não resisti, eu peguei a maca e tirei foto. Gente, ela quis me matar, mas eu lembro que a atendente do aeroporto falou assim, gente, ela tá pulando em cima. E todo mundo na fila olhando pra gente, pensa, cara. Mas ela precisava logo, porque o avião dela já estava pra chegar. Além disso, o avião dela estava atrasado 1 hora, que foi uma da época que começou a atrasar os voos. Ela simplesmente esperou mais 4 horas, eu acho, se eu não me engano. Mas foi, tipo, uma experiência, eu e a Bruna, como sempre, né? Uma experiência muito divertida, assim. Todo mundo olhando pra nossa cara e todo mundo sabendo que a gente era brasileira. Porque aí, quando a gente tava no Tim Hortons comendo alguma coisa, um amigo, um cara não brasileiro, falou assim, e aí, vocês conseguiram fechar a bolsa? Imagina a nossa cara, gente. Vermelha, não sabia onde enfiar a cara. Mas tudo bem, mas foi muito triste porque ela foi minha amiga mesmo lá, a gente, tipo, tava pra tudo lá. E só que, bom, ela mora em Curitiba, então, e o pai dela mora em São Paulo, então ainda a gente vai se ver, então não foi tão triste quanto foi o do Pupuzito e do Lucas, mas eu simplesmente, eu fiquei sentida mesmo. E no domingo, dia 17, era pra eu ter ido em um churrasco brasileiro, mas aconteceu o quê? Eu estava num grupo, eu conheci uma menina nessa semana na ILAC e eu estava num grupo com eles. Era na Toronto Island, que ia, sei lá, só que eu não tinha o endereço, ela tinha anotado tudo e acabou a gente ficou em 10 pessoas. Só que na hora de subir na balsa, só autorizaram 2 pra subir desse grupo, só autorizaram 2 e o resto ficou. Ficou eu e o Thiago, que é um brasileiro também. A gente entrou pra balsa e elas entraram na outra balsa que ia pro outro lado da ilha. Então, gente, a gente simplesmente não tinha o endereço de onde era, porque quem vai pra Toronto Island sabe que é enorme o lugar. Como que a gente ia achar? A gente tentou lembrar o que o cara falou e a gente ficou procurando por 2 horas lá, não achamos conclusão. Pagamos, chegamos até lá, mas não achamos lugar, não comemos, não bebemos, simplesmente. Então, como o Thiago ainda não conhecia Toronto Island, a gente ficou andando lá por cima, tipo, mostrando pra ele, assim, tava um dia ensolarado, tava muito bom pra ter. Eu realmente gostaria de ter ido nesse churrasco, mas eu não achei. Bom, enfim, essa foi a minha aventura dessa semana e um beijo pra vocês. E, gente, continuem vendo os meus vídeos. Depois eu conto qual é essa mudança. Eu já estou no Brasil, tá, gente? Mas eu quero estar mostrando pra vocês o que eu ainda fiz, porque eu não terminei com essa confusão no meu computador, confusão de máquina, confusão de ficar doente. Eu não consegui terminar de fazer os meus vídeos. Não se preocupem que eu vou terminar mostrando tudo que aconteceu no meu intercâmbio. E só quero dizer muito obrigada para todos que estavam assistindo. Um beijo, tchau, gente.